Boa noite, povo de Deus, paz esteja convosco, amém? Eu venho nesse momento, que a nossa sociedade sofre com essa crise do coronavírus, mas eu venho trazer uma palavra de Deus ao coração de vocês nessa noite. Está lá em Mateus 16, 24. Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Lá no Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Nesse momento do coronavírus, nós devemos fazer uma reflexão. O que tem de Deus para as nossas vidas? Qual é o plano de Deus para as nossas vidas? Esse coronavírus veio para o nosso mundo como sinal de Deus para nós, como fim dos tempos. Porque a palavra de Deus fala que a volta de Jesus está próxima, a volta de Jesus está chegando. E o que nós estamos fazendo? Nós vamos ter que dar conta para Deus de tudo aquilo que nós temos a oferecer, aquilo que Ele propôs para nós de levar o evangelho dele. Então nós devemos pensar em algumas coisas, algumas perguntas, nós devemos refletir. Portanto, quais são os sinais que Deus tem nos mostrado nos dias de hoje? Quais são os sinais de Deus sobre as nossas vidas no dia de hoje, que Ele está voltando? Nós podemos pegar, por exemplo, o coronavírus, o que abalou o mundo, abalou a sociedade. Muitos estão com medos, muitos estão assustados com isso, Tanto que veio o decreto da gente ficar nas nossas casas, não ir trabalhar, Nós devemos imaginar como é que Deus quer que nós nos comportamos diante da sociedade de hoje. Nós não devemos deixar a nossa fé abalar por um vírus que veio, não. Nós devemos seguir as recomendações de Cristo sobre nós, Deus fala que nós devemos seguir a lei dos homens e a lei de Cristo. O que nós estamos fazendo para fazer a diferença, no meio da sociedade, do povo de hoje? Nós devemos também pensar como a humanidade receberá a volta de Jesus nos dias de hoje, Como é que vai ser a volta de Jesus? Vai ser repentina? Vai ser num piscar de olhos? Como é que nós vamos reagir a isso? Nós devemos entender, com a volta de Jesus, nós vamos apresentar ao Pai o que a gente fez, o que a gente deixamos de fazer, quais as obras que a gente tem feito, o que nós ter feito durante esse tempo da nossa trajetória aqui até a volta de Jesus, quais as obras que a gente fez para levar o Evangelho de Cristo, Qual é a cruz que você está carregando nessa noite? Qual é a sua cruz diante de Deus que você tem que fazer para mostrar para Deus, com a volta dele, que você está diante da presença dele, pelas quais a terra ainda terá que passar dentro da lei divina? Tudo que nós fazemos tem uma ação e uma reação. O que nós plantamos, nós vamos colher. Não adianta a gente pensar assim, que eu vou plantar laranja e vou colher mandioca. Não existe isso. Você planta laranja, você colhe laranja, E as obras de Deus não é diferente. O que nós estamos plantando para a sociedade? Nós estamos levando as boas novas de Cristo, nós estamos levando a volta de Cristo, nós estamos com vários sinais, que está vindo aí. Veio a enchente com a chuva. Quantas famílias perderam tudo? Quantas pessoas morreram com aquelas enchentes? Agora vem o coronavírus, um vírus que veio para abalar o mundo. E nós estamos tendo vários sinais de Deus nos dias de hoje. O que nós estamos fazendo? Nós estamos preparados para receber todos esses sinais de Deus sobre a nossa vida? Nós estamos preparados com a vida diante de Deus? Como é que vai ser nos dias de hoje? Como é que nós vamos comportar diante dos vários sinais que Deus vem nos dando? Nós teremos que parar e refletir sobre o que nós estamos fazendo na obra de Deus. Como é que nós estamos comportando diante da obra de Deus? Deus nos deu a cruz de cada um sabe qual é a cruz, qual é o seu propósito diante de Deus. Nós estamos carregando a nossa cruz no ombro, nas costas, ou nós estamos deixando ela parada no canto até Jesus voltar?
que nós estamos fazendo para a sociedade, né? Como será o retorno de Cristo nos dias de hoje? Jesus está voltando. Nós temos vários sinais, mas nós devemos ser como Jó também. O Jó passou por várias tribulações. Jó era um homem diante do coração de Deus. O Jó era um homem temente a Deus. Jó passou por tudo. Perdeu sua riqueza, perdeu seus filhos. A sua mulher mandou ele amaldiçoar o Deus dele e abandonar e morrer. Mas Jó não. Em meio à luta, em meio às provas, Jó estava ali adorando a Deus. Jó estava ali diante de Deus, glorificando o nome de Deus. Jó falou que do pó ele veio, do pó ele voltará. Nós devemos ter esse pensamento de Jó também, né? Nós nascemos do pó da terra. Nós vamos voltar do pó da terra. Nós vamos voltar para o pó da terra. Nosso corpo vai ser comida pela terra, mas a nossa alma, o nosso espírito, que estiver diante de Deus, que nós estiver carregando a cruz de Cristo nas costas, nos ombros, com a fé que nós devemos ter diante de Deus, a gente vai vencer. Nós vamos sentar do lado do trono de Deus e vamos glorificar, vamos louvar e vamos dar glórias ao Senhor. Por mais uma prova passada, mas nós passamos a prova lutando e glorificando o nome do Senhor, porque nós sabemos que lá na frente a vitória do povo de Deus é eterna. A vitória do povo de Deus é garantida quando a gente colocamos Jesus na frente dos nossos problemas. Nós devemos confiar em Deus, nós devemos ter mais fé em Deus. A palavra de Deus fala que nós deixamos somente a nossa fé do tamanho do grão de mostarda. Nós vamos poder dar ordem à montanha para ela mudar de lugar. E a palavra de Deus é bem clara. Olha só o que diz em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, como seu anjo, então dará cada um segundo as suas obras. Jesus está voltando. Nós temos vários sinais. Vários sinais de Cristo está aí, batendo na nossa porta falando: filho, eu estou voltando. Filho, eu estou esperando somente você abrir o teu coração e para mim entrar e fazer morada, porque eu estou voltando. Eu não voltei ainda, porque ainda falta você na minha presença. Ainda falta você vir para os caminhos do meu Pai. Porque nos dias de hoje tem várias pessoas que preferem ficar em cima do muro. Nós não estamos num tempo de ficar em cima do muro, nós estamos num tempo de fazer a diferença. Nós estamos num tempo de mostrar a nossa identidade é Cristo, a nossa fé é Cristo. A nossa vida tem que ser um testemunho diante de Deus, a nossa vida tem que ser exemplo diante de Deus. O mundo lá fora tem que ver e enxergar em você a imagem e semelhança de Cristo. Isso nós devemos seguir. Nós devemos tentar ser a imagem de Cristo. Não vou te falar que é fácil, não é fácil, mas quando você coloca Deus na sua vida, pode vir provação de cor de for, pode vir provação de um lugar que você menos imagina, mas Deus vai operar o milagre porque Ele está contigo. A provação vai vir, a luta vai vir, mas para nós sermos provados diante de Deus, para nós sermos provados diante de Deus, porque quando nós somos provados por Deus, Deus está do nosso lado, nos conduzindo ao caminho da vida eterna. Então nós não devemos viver pelos bens materiais, nós não devemos viver pelo que nós estamos passando, nós devemos viver pelo aquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que a palavra de Deus nos conduz a dizer. Porque a volta de Cristo está próximo, a volta de Cristo está vindo, a volta de Cristo está chegando, e nós vamos ter que dar conta de todas as obras que nós fizemos e deixamos de fazer diante da presença de Deus. Não deixe o que Deus te falou, não deixe a promessa de Deus morrer.
Deixa a promessa de Deus cumprir sobre a sua vida. Porque quando ela é cumprida sobre a sua vida, Deus vai te levar a lugares que você não imagina. Deus vai te colocar no patamar que você não imaginou chegar. Eu tenho um testemunho sobre a minha vida, sobre o meu primeiro emprego. Eu estava comentando ontem sobre o milagre de Deus sobre a minha vida, o que Ele fez. Eu agradeço muito a Deus, por quê? Porque quando eu estava estudando o ensino médio, eu pedi a Deus um emprego. Mas eu pedi a Deus um emprego assim, olha, Deus, eu quero um emprego, trabalhar numa sala de ar-condicionado, mexendo no computador. Mas Deus falou para mim assim, olha, eu posso te dar o emprego que você quer, mas não é o emprego que eu quero que você tenha. Mas eu questionei Deus, mas por que, Deus? Qual é o propósito para isso? E Deus falou comigo assim, olha, nem tudo que vocês me pedem, nem tudo que vocês querem é o melhor para vocês. Mas sim, o que eu tenho para te dar é o melhor que você precisa. Hoje eu entendo os planos de Deus daquela época para mim. Por quê? Porque hoje eu estou no meio de um povo que precisa ouvir a palavra de Deus. Hoje eu estou no meio de um povo que necessita do amor de Deus, necessita de ouvir uma palavra de conforto de Deus. Hoje eu estou no local que Jesus queria, mas nós temos aquelas tentações do mundo que querem tirar a gente, que nós cismamos de ir no caminho contramão de Deus. Nós não devemos ir no contramão de Deus, não. Nós devemos ir no contramão do mundo. Porque o que o mundo tem para nos oferecer é passageiro, mas aquilo que Deus tem para oferecer sobre as nossas vidas é eterno. Então a volta de Cristo está aí. A volta de Cristo está chegando. Os sinais de Cristo estão batendo à nossa porta, falando, filho, eu estou voltando. Não voltei ainda porque eu ainda te amo. Eu quero você junto comigo ao lado do Pai, glorificando e exaltando o nome dele. A volta de Cristo está chegando. A volta de Cristo está chegando. E como é que estão as nossas obras diante de Deus? Como é que estão as nossas obras diante da presença de Deus? Será que nós estamos fazendo e levando a palavra de Deus conforme Ele quer, ou nós estamos fazendo do nosso modo? Então reflita, como será esse retorno de Cristo em nossas vidas? Portanto, quais serão os sinais que Deus ainda vai mandar para nós da volta dele? E lembre que vai ser pelas obras que Deus vai perguntar para nós. Como é que estão as obras que eu entreguei em tuas mãos para você fazer, para você cuidar? Então cuida das obras de Cristo. Carrega a cruz de Cristo como fosse a última coisa da sua vida. Porque a volta de Cristo está voltando. Ele está voltando para buscar os filhos dele. Ele está esperando eu e você. Que nós possamos esperar Jesus de braços abertos, com as obras feitas, glorificando e exaltando o nome dele. Que nós possamos ser como Jó. Vem as dificuldades, vem a luta, mas nós glorificamos, porque a vitória da segunda casa será maior que da primeira. Que você tenha uma noite abençoada na presença do Espírito Santo de Deus. Fique com Deus e tenha uma boa noite.